Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente está começando mais um debate do História em Quarentena. Hoje, nessa semana, sobre arte e política e conversando hoje especificamente sobre cinema. Aqui comigo estão a Flávia Castro. Olá, Flávia. Oi, tudo bom? Tudo bem? A Meise Lucas. Olá, Meise. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, tudo bom? E também o Quentin Delaroche e a Vitória Álvares. Oi, pessoal. Oi. Bom, o História em Quarentena, como o nome sugere, para quem está chegando agora, é um projeto que nasceu, enfim, aí há alguns meses atrás já, né? Dessa necessidade de confinamento social, dessa necessidade de fazermos a quarentena, e a gente tem se esforçado para, cada semana, colocar no ar uma série de lives e de debates sobre temáticas diferentes e que vão mudando a cada semana. Essa semana especial, como eu já falei, é uma programação bastante extensa, tratando aí das relações entre arte e política. Eu vou apresentar rapidinho os nossos convidados e convidadas de hoje e passo, então, para o debate direto. A Flávia Castro, ela é cineasta, ela escreveu e dirigiu o documentário Diário de uma Busca, e é diretora também do Deslembro, que foi seu primeiro longa, teve uma estreia mundial na seleção oficial do Festival de Veneza, em 2018, e é um filme que retrata uma adolescente que vive com a família em Paris quando a anistia é decretada no Brasil depois da ditadura de 64. A Maise Lucas, ela é historiadora com graduação na Universidade Federal do Ceará, com mestrado em História pela PUC de São Paulo, doutorado em Cinema pela Universidade de Paris III e também doutorado em História Social pela Federal do Rio de Janeiro. E atualmente a Maise é professora associada da Universidade Federal do Ceará. E o Quentin e a Vitória, nessa participação em novo formato aqui no História em Quarentena, eles, enfim, para além de uma série de outros trabalhos, dirigiram o filme Bloqueio, de 2018, que é um documentário sobre a greve dos caminhoneiros. E, enfim, ambos trabalham nos seus filmes com, enfim, essa temática da política, né? Tratando não só temas recentes, como a greve dos caminhoneiros, mas também práticas de longa duração na nossa história. Eu vou começar, enfim, fazendo uma pergunta mais geral, que é, queria que vocês falassem um pouco o que motivou vocês a pesquisar cinema ou a fazer cinema, né? O que fez com que vocês definissem o cinema como uma profissão e também uma paixão, algo central na vida de vocês? Podemos começar com Flávia? Podemos. Bom, bom dia, eu já falei bom dia para o Lucas, bom dia para vocês todos. E eu queria agradecer o convite, porque eu acho essa iniciativa muito legal. Enfim, tem tido muitas lives, muitas coisas demais para a gente ver, mas essa de vocês eu achei particularmente interessante no formato dela. Na verdade, eu não sei se eu escolhi fazer cinema assim de uma forma muito precisa, ou se foi uma decisão que foi se tomando aos poucos, porque na verdade eu queria escrever, mas como eu tinha uma confusão de línguas pelas questões do exílio, eu dominava muito melhor o francês, que foi a língua na qual eu estudei mais tempo da minha vida, e daí vim para o Brasil e veio o português, então eu queria me comunicar com as pessoas, e daí eu tinha a sensação que eu não sabia, que eu não dominava a língua, enfim. De alguma forma, o cinema veio como uma maneira de resolver muito entre aspas, essa questão de uma expressão numa língua só. Eu não sei, peraí, tá confuso esse início. É, então é isso, assim, o cinema surgiu dessa forma, surgiu por uma necessidade grande de me expressar, que eu sempre tive, eu sempre desenhei muito, na verdade, na infância, né, toda a vida. E a outra coisa era a relação com a literatura e tal. E o cinema surgiu. Gente, tá muito ruim isso. Vamos começar de novo. Meise, começa. Ai, que horror. Vai editar, não, né? Podemos editar, mas está ótimo. Na verdade, não estava nem um pouco Puta ruim. louca. Tá, mas
é isso, assim, não tenho muitas declarações, sabe, de quando eu vi e tal. O cinema foi se fazendo aos pouquinhos na minha vida. Tinha uma grande importância desde que eu era pequena, porque eu ia muito no cinema. Era uma atividade que eu fazia muito com meu pai, com meu irmão no fim de semana. E na França, então tinha uma coisa que chamava cinema permanente, que era o filme se repetia várias vezes, você podia entrar na metade e continuar várias vezes, você não era obrigado a sair e pagar outro ingresso. E eu me lembro do fim de semana, meu pai pegava a gente para ir ver o Sérgio Leone, por exemplo, todos os westerns do Sérgio Leone, e ele dormia, e a gente ficava no cinema, e ia ficando, e às vezes via 2 vezes inteiro o mesmo filme. Então, o cinema vem por uma coisa muito do afeto, dessa relação com meu pai e com meu irmão nos fins de semana, e por uma necessidade de me expressar num lugar em que eu não precisasse dominar tanto quanto eu imaginava que precisava a língua escrita. Acho que é isso. Meise. Oi, gente, bom dia. Eu quero agradecer pelo convite. Estou achando muito bom esse contato com pessoas que estão em lugares diferentes, né? A gente parece que quebra um pouco essa sensação ruim do isolamento, de estar confinada dentro de casa. Eu vou pegar carona na Flávia, né? Eu acho que essa relação com o cinema começa pelo afeto. Ela falou do Sérgio Leone e do pai, e eu me lembro que eu tenho três referências muito fortes, né, de infância, que começa pela paixão, né, a relação com o cinema. Eu me lembro que meu pai gostava muito de Bang Bang, né, só que a gente não morava na França, né, morava em São Paulo, e eu me lembro que a Bandeirantes, na época dos anos 70, eles passavam toda segunda-feira, terça-feira, e eu queria ficar com meu pai vendo aqueles filmes, eu nunca conseguia chegar até o fim, mas eu tinha um esforço de ficar e dormia, e meu pai me levava para a cama, então eu me lembro muito de ver, eu me lembro da pequenininha querendo ver o Poderoso Chefão, só me lembro da festa, então essa coisa do afeto. Meus pais também me levavam muito para o cinema, minha mãe, meu pai, eu tenho um irmão mais velho, então a gente ia muito. E eu me lembro do meu pai brigando porque eu não tinha idade para entrar no cinema. Eu me lembro que o primeiro filme que eu tenho memória é Criar Cuervos, eu não sabia nem ler naquela época, mas eu me lembro do meu pai brigando com a pessoa do cinema para deixar eu entrar para ver o filme. Eu não lembro nada, só lembrava da música, da menina, mas não entendi nada, mas era muito pelo afeto. E uma coisa que eu tenho, é uma lembrança muito forte de infância, era de ficar fascinada, dia de domingo, quando comprava-se o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, todo final de semana, essa coisa de comprar jornal, revista, era muito comum lá em casa. E hoje não tem mais isso, mas naquela época, as últimas páginas do Caderno de Cultura eram os cartazes dos filmes. Então, eu tenho uma memória visual dos anos 70, de filmes que eu não tinha idade para assistir, óbvio, eu era criança, mas eu me lembro dessas imagens, Trem no Ninho, Eu Te Amo, eu me lembro desses cartazes muito bem. E nunca imaginei que era uma paixão. E me lembro que eu ficava de noite, depois acordava de madrugada para ver filme. Hoje vai passar um filme do Diário. Isso eu com 12 anos escondida de madrugada para ver filme na televisão. Então, era uma coisa muito de paixão mesmo. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu ia fazer vestibular para medicina. A vida inteira eu ia fazer vestibular para medicina. E na última hora eu falei, desisti e fui fazer história. E naquele período, no início dos anos 90, quando eu comecei a fazer história, eu falei, eu quero estudar cinema, história do cinema, alguma coisa assim. E era muito mal visto, porque eu me lembro que na universidade, quando eu fazia, as pessoas diziam que não sabia se eu queria ser historiadora, se eu queria ser cineasta, que eu não ia conseguir para canto nenhum estudando isso, e realmente era muito pouca coisa. Eu me lembro que na França já se estudava, mas anos 90 não tinha internet, não tinha nada, então era muito mal visto. Mas aí eu fui insistindo e acho que tá dando certo até hoje. Vitória Quentin. Oi, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês, antes de mais nada, sobre esse tema tão importante e tão instável também, né? Quando a gente fala de cinema e política, são duas coisas que estão aí explodindo e degringolando também ao mesmo tempo. Então, eu fico muito grata pela oportunidade, realmente, de poder encontrar outras pessoas que estão pensando a respeito nesse momento de pandemia. A minha chegada, na verdade, no cinema
não se deu pelo cinema em si, mas pela linguagem de uma forma geral. Eu venho de uma formação do jornalismo, na verdade. Eu estudei jornalismo no Brasil e fui estudar jornalismo no Instituto de Ciências Políticas, na França também. Então, é muito engraçado que todo mundo aqui tem uma relação com o Brasil e com a França. E são dois territórios onde tanto cinema como política, na verdade, são arenas muito, muito fortes, na verdade, né? E que ecoam vozes sociais assim que estão latentes. Então, eu vim do jornalismo, eu trabalhei durante anos para a televisão francesa, inclusive, no Brasil, e eu comecei a fazer cinema, na verdade, porque eu percebia que as ferramentas que o jornalismo me dava naquele momento não eram mais suficientes para observar e para contar o que eu queria observar e o que eu queria contar, na verdade. Então, a minha prática cinematográfica ela é muito próxima do cinema direto, de um cinema de escuta, de um cinema que está muito próximo das pessoas ali, porque o que eu mais gosto de fazer na vida, na verdade, é escutar a história. Essa é a minha grande paixão. Eu acho que qualquer profissão que eu fosse fazer era uma profissão onde que me desse prazer de fato, era de poder estar escutando o outro, de estar observando e escutando o outro, mas não no intuito de ver o que é que tem de exótico, de espetacular no outro, na verdade, de fetichizar ou de exotizar. E muitas vezes, quando a gente trabalha com imagem, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode cair muito facilmente nessa armadilha, né? E eu acho que, tanto no jornalismo quanto no cinema, o que eu busco é poder entrar no universo que o outro me permite, na verdade, com grande generosidade. A gente fala muito de personagem, mas são pessoas, são universos, né? As pessoas que têm a generosidade de se abrir, de dedicar um tempo da vida dele para conversar comigo, para deixar que eu acompanhe no dia a dia, para me contar como é que se sente ou não. Então, é isso. O cinema é mais uma linguagem que eu achei para ouvir as pessoas ao meu redor. Obrigado pelo convite também. Eu sou francês, eu nasci na França, eu morei 20 anos lá, e faz uns 10 anos mais ou menos que eu estou aqui no Brasil. Eu acho que eu não tive uma juventude mergulhada na cinefilia, tá? Eu não venho de uma família que, enfim, que vai ao cinema, mas não tanto assim. Foi um pouco o que Flávio falou, que foi uma descoberta ao longo da vida, assim, que é uma linguagem que surgiu para se expressar, e acho que para ir ao encontro do outro, assim, eu entendo, e também me identifico muito com o que Vitória falou sobre a escuta, assim, para mim é uma ferramenta super importante para a gente poder ouvir o outro e tentar trazer a complexidade e, enfim, e a sensibilidade do outro, assim, através dessa ferramenta. E para mim teve uma questão muito forte do fato de ser francês, de um país de ter crescido numa cultura muito eurocentrada, que tem uma visão um pouco de um pedestal assim do mundo, como se a França fosse o centro de tudo, do mundo. E o fato de viver aqui no Brasil há uns 10 anos assim me fez repensar muita coisa assim sobre a cultura onde eu cresci e minha própria visão assim do mundo. E, inclusive eu demorei para fazer filmes no Brasil um pouco. Eu continuei fazendo filme na França, eu já trabalhava com cinema quando eu cheguei aqui, e continuei fazendo filmes na França porque quase que não me sentia legítimo, porque não queria cair, eu tinha muito receio de cair numa visão superficial ou exótica e tal. Aí demorei para, enfim, entender melhor a complexidade da cultura, das pessoas, da língua onde eu vivia. E, enfim, estou aprendendo todos nós, todo dia ainda, mas, enfim, foi assim que eu cheguei que eu comecei, depois de alguns anos, que eu comecei a fazer filmes aqui. Eu comecei com um Camurcinho, um documentário, enfim. Mas é isso.
Acho legal que todos vocês colocaram, de certa forma, essa dimensão do cinema como afeto, né? Flávia e Maisy mais numa relação familiar e Quentin e Vitória pensando nessa questão da escuta do outro. Mas, de todo modo, todos vocês também acabaram pensando o cinema como política, né? Como isso se deu? Como vocês encaram essa relação entre cinema e política? Tanto do ponto de vista de quem produz o cinema, de quem faz o cinema, quais são as potencialidades, digamos assim, de se pensar isso conjuntamente, mas também quem está assistindo, no espectador. Vou inverter a ordem. Vitória e Quentin podem começar? Pois é, quer começar? Cinema enquanto política não é novo, né? É uma coisa bem antiga. O cinema ele já foi utilizado como arma política de diversas formas. E para todas, vamos dizer assim, com diversos intuitos também, né? Seja para fazer revolução, seja para passar certos dogmas autoritários. Então, eu acho que a gente vem vivendo isso também no Brasil hoje. É uma questão que a gente pode se aprofundar também, mas eu acho que existe uma disputa também na arena cinematográfica e audiovisual de pessoas que estão querendo produzir um outro conteúdo e propor um outro conteúdo para formar também outros espectadores, né? Com uma outra visão de mundo muito mais conservadora, enfim. No meu caso, eu acho que eu comecei a fazer cinema mais recentemente, eu percebo que existe uma onda de filmes políticos, na verdade, no Brasil, nessa história mais recente, né? E que eu acho que é um reflexo de um mal-estar latente. A gente vem vivendo um período de grande instabilidade política, ainda que a gente tenha uma jovem democracia pós fim de ditadura militar. A gente sabe que é uma democracia que está muito fragilizada, que está muito erodida, né? E houve um marco com a destituição, o golpe da presidente Dilma Rousseff em 2016, mas mesmo antes disso a gente já tinha indícios. E para mim, enquanto documentarista, o que me move, na verdade, de filmar a política é quase como se fosse um trabalho de arqueóloga para o futuro. É meio estranho dizer isso, na verdade, mas eu acho que há uma certa semelhança com o trabalho do documentarista hoje, na verdade. Pelo menos o trabalho que me move. Obviamente, quando a gente fala de cinema, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode fazer filmes militantes, né, que vão fazer com que as pessoas saiam das salas de cinema e vão para as ruas manifestar. A gente pode fazer filmes mais observativos, mais contemplativos. O que me move, Vitória, de forma muito pessoal, é isso. É um filme que nos permita olhar para a nossa sociedade hoje, enquanto sociedade, mas também politicamente, e olhar, inclusive, para facetas, vamos dizer assim, da nossa sociedade, que nos deixam desconfortáveis, que nos deixam envergonhados, que permitam emergir, na verdade, contradições e ambiguidades da nossa sociedade. Eu acho que é muito importante que haja justamente uma profusão de cinema político no Brasil, porque eu acho que é um assunto extremamente complexo, extremamente difícil de se tratar. Então, é coerente que a gente tenha tantas nuances, é importante que a gente tenha tantos filmes falando de política contemporânea no Brasil, que utilizem narrativas diferentes, linguagens diferentes, porque é indispensável para a gente fazer uma leitura depois desse momento histórico do nosso país, né? Tem um cineasta Patrício Guzman que fala uma coisa que um país sem cinema é uma família sem álbum de foto. E eu acho que é um pouco isso nesse momento.
nessa loucura na qual a gente está mergulhada politicamente no Brasil, nesses últimos anos, assim, com a extrema-direita no poder, e cada dia um poço que vai escavando, a gente não sabe até onde e tal. Acho que é importante, e numa época de fake news, de pós-verdade, onde tudo e nada pode ser dito e desdito, sabe? Eu acho que eu acho super importante que o cinema tenha esse lugar de documentar que pode ser através de uma forma de documentário ou de ficção, assim, a ficção documenta uma época, e de documentar enfim, o que foi esses anos, assim, para gerações que vêm, para informar hoje, enfim, para não informar, mas transmitir a complexidade da realidade hoje para os espectadores de hoje, mas também para as pessoas que, sei lá, vão ver como era o Brasil daqui a 20 anos, assim, como a gente chegou até ali, porque a gente passou por esses acontecimentos absurdos políticos e tal. E acho que nosso trabalho de documentarista passa muito pela política, assim, enfim, de uma reflexão política, assim, e de uma reflexão muito a partir dos cidadãos, assim, da base da sociedade, assim, de fato, Vitória falou que tem uma onda de documentários políticos, assim, sobre o golpe, e eu acho que o nosso trabalho é um pouco mais de a história na margem, enfim, das pessoas que não estão no cenário, os primeiros protagonistas do Congresso, da política, do cenário político, assim, mas que que convivem, que vivem política no dia a dia, assim. E acho que enfim, nosso olhar, nosso trabalho é um pouco de escutar e compartilhar a visão, a vivência dessas pessoas, assim, de várias pessoas. Porque todos somos atores políticos, né? Independente de querer ou não, mesmo aquela pessoa que se diz assim, eu sou a partidária. Tudo bem, você quer ser a partidária. Mas eu sou a política. Tá bom, se você quiser acreditar, mas é impossível, na verdade, se você vive em coletividade, entendeu? O seu corpo, ele está interagindo, na verdade, ele está reproduzindo e ele está gerando outras coisas. Ele é também um corpo político. Então, é isso. Existe a grande história, vamos dizer assim, a história formal que é contada nos livros de história e que, em geral, é escrita pelos vencedores daquele período da história, mas existe também uma outra história que não é menos real, que é uma história mais anedótica, né? Que é uma história que fica ali nas conversas escritas em papel, nas mensagens, nos cafés que as pessoas tomam, no seu terraço, na conversa com o vizinho, na porta da calçada, entendeu? Isso também é história. Essas pessoas também são seres políticos, essas pessoas também fazem política. Então, o que nos move enquanto realizadores hoje do documentário é registrar essa história, a história do que está sendo, como é que foi possível que esteja sendo, na verdade, e a gente espera que isso possa dar ferramentas para repensar a nossa sociedade hoje e tentar também não vir a reproduzir certas coisas, né? Porque é importante a gente reconhecer que já era, não, mas já está sendo, vamos dizer assim, a gente já está passando por isso. E virar a cabeça para outro lado, querendo não ver, não reconhecer, não encarar isso enquanto realidade, não vai solucionar o problema, não vai fazer com que a gente saia dessa situação de uma forma mais fácil, né? Da mesma forma que ficar simplesmente reiterando, esbravejando, vamos dizer assim, não é uma coisa que vai fazer com que a gente saia também. Enfim, todos os caminhos são possíveis, cada um vai para onde dá, e muitas vezes a gente muda de caminho também, tenta um pouco por aqui, cansa e vai para um outro. Mas a nossa prática cinematográfica, ela se justifica justamente porque nós somos seres políticos. Eu achei essa metáfora que o Caetano trouxe do país sem cinema, uma família sem álbum de fotos, muito interessante. Eu vou passar a palavra então para a Flávia, porque acho que seu filme Deslembro tem a ver com isso, de certa forma, né? E aí, como você pensa, na hora de pensar esse filme, como é que sabe, essa reflexão sobre uma dimensão que era ao mesmo tempo autobiográfica, talvez, mas
profundamente política por causa, enfim, do que estava sendo retratado ali, gravado ali? Eu acho que essa questão é tão complexa, assim, né? O que é cinema político, o que não é, o que é cinema engajado, o que é cinema militante. Eu acho que são várias branches, várias da árvore. Putz, acabei de fazer um negócio em francês, agora eu estou completamente... Enfim, acho que é bem complexo pensar sobre isso. Eu não tenho muita certeza de nada. Eu tenho, assim, a minha experiência... Eu só quis dirigir filmes, é um pouco o contrário do que vocês estavam trazendo da primeira experiência de cinema de vocês, de olhar para o outro. Eu não, eu queria olhar para a minha própria história, com o Diário de uma Busca lá atrás, né? Então, a ideia, eu já trabalhava em cinema, já escrevia, já tinha feito um pouco de tudo, mas a ideia de fazer um filme, ela vinha de querer contar uma história que eu tinha o sentimento pessoal de que tinha sido apagada, e à medida que eu fui me debruçando sobre ela, eu fui me dando conta que essa história era tão completamente inserida na história do país, que meio que eu estava também contando uma história de uma geração, enfim, que é a história do meu pai, no Diário de uma Busca, nem cheguei no dilema. Eu tinha essa peculiaridade de se inserir muito fortemente num período histórico e em várias questões que se colocavam, né? Então, eu parti no Diário de uma Busca, um dos meus desejos era falar da derrota política de uma geração e de como é que isso tinha sido vivenciado. E isso ia contra a maioria dos filmes que eu via até então, que falavam da ditadura, em que se falava sempre do heroísmo dos militantes, tinha uma heroicização muito grande das figuras e da experiência da militância revolucionária no Brasil, dos anos 60 e 70, que a mim incomodava profundamente, porque não correspondia ao que eu pensava, ao que eu sentia, ao que eu achava que era. Eu entendo até, assim, se a gente pensa na nossa história e como é que se deu a anistia, com todas as questões do que foi, é compreensível que se heroicize, por outro lado, quase como uma compensação. Mas me incomodava. Então, o Diário de uma Busca surgiu da ideia de que eu ia falar do sentimento de derrota, quer dizer, eu ia contar a história do meu pai, e eu sabia que a história do meu pai trazia nela, com muita força, a questão da derrota, de como é que foi a volta do exílio e da inserção dos militantes na volta desse exílio, e de como não foi tudo uma alegria e uma felicidade, e de como nem todo mundo virou deputado, senador, ou seja lá o que for, como teve também uma outra história que não estava sendo contada. E veio um pouco, assim, aos poucos também foi vindo a minha própria história, a infância no exílio e tal, no Diário de uma Busca. E daí tem uma coisa engraçada, que eu tinha, por conta disso que eu estou falando para vocês, eu tinha muitas reservas ao que se chamaria de cinema político, ou cinema engajado, ou né? Eu tinha assim, eu não quero fazer isso, tinha uma coisa um pouco assim. Só que o Diário de uma Busca, ele se impôs num lugar que era também esse, que era de um filme que estava trazendo questões políticas, né? Questões... E quando eu comecei a viajar com o filme, final de 2010, 2011, tudo que é lugar que eu ia na América Latina, todo mundo me perguntava, e vocês, quando é que vocês vão ter uma comissão da verdade? E eu ficava com aquela questão entalada, quer dizer, a gente estava no governo Dilma, estava indo, e não tinha ainda a comissão da verdade. E então eu fui me deparando, foi muito interessante, porque eu nunca militei, nunca fiz parte de nenhum partido, minha família, meu marido, todo mundo em volta milita, mas eu não fazia parte. O que não quer dizer, obviamente, que eu não fosse absolutamente sensível e engajada nas questões que a gente vive, mas eu não militava formalmente. Mas essas viagens me fez entender que, primeiro, eu não podia negar o óbvio, que é que o Diário de uma Busca ele se inseria num cinema que, de alguma forma, atravessa questões políticas do país e de uma geração. Então, eu parei completamente de negar essa ideia ou de tentar... enfim, qualquer coisa assim. Mas só que em todo o meu movimento, e daí chegando no Deslembro,
eu sempre quis falar dessas coisas através da pequena história, né? Através de histórias muito pessoais e muito particulares, que me permitiam também complexificá-las. Porque eu acho que o maior perigo quando você está num lugar desses é o maniqueísmo, é cair naquela coisa de, já que eu estou contando uma história muito complicada e muito difícil, eu vou, o outro lado é tudo ruim, que é o que a gente vê o tempo todo, inclusive na própria polarização política tem muito disso, independente dos filmes, né? Isso paira sobre nós com uma violência cada vez maior, inclusive, né? Então, acho que eu me perdi um pouquinho, mas chegando à tua pergunta sobre o Deslembro, foi a questão do álbum de família do Patrício Guzman, que é uma imagem muito bonita essa, né, do álbum de família. Eu acho que o Deslembro, ele nasce do Diário de uma Busca, numa continuidade de uma reflexão que eu queria fazer sobre a memória, já indo mais longe, muito em reação ao que eu ouvi durante o Diário de uma Busca, nos depoimentos, numa coisa assim de sentir que cada um contava a história, minha mãe, os textos do meu pai, a minha própria lembrança, e não era a mesma história que a gente estava contando, a gente tinha vivenciado coisas muito fortes juntos, o golpe do Chile, e a memória que cada um trazia era completamente diferente. Deslembro nasce dessa sensação. E daí eu queria falar da memória na adolescência, por talvez uma série de questões que eu achava que seria interessante tratar. O que tem de novo no Deslembro, que absolutamente não teve no Diário de uma Busca, é que eu comecei a escrever o roteiro ainda durante a montagem do Diário de uma Busca, em 2009, por aí. Mas à medida que foi avançando, o país foi ganhando essa avalanche que a gente vê essas coisas que eu acho que muitas a gente não imaginava, movimento novo, e eu comecei a querer cada vez mais tratar da questão do desaparecimento político, que ainda no governo Dilma, apesar da Comissão da Verdade, eu achava que ainda era um tema absolutamente silenciado. Então é a primeira vez que, como cineasta, eu pensei, eu quero contar uma história que é da Joana, essa questão da memória, toda a subjetividade dela, mas tem um tema que me interessa puxar por questões do meu engajamento, da minha necessidade de falar disso. É a primeira vez que eu pensei isso assim conscientemente, como cineasta, como pessoa, sei lá. Então tem a história dessa menina, as questões todas ligadas à volta do Brasil para ela, tem uma coisa de como é que e tem a coisa de como é que uma adolescente lida com o não contar-se uma história, que é a história do pai dela. Então eu acho que isso tem a ver com o que estava acontecendo, com o Brasil e tal. E daí tem só vou acabar, mas tem só um pano de fundo a isso, é que eu acho que todo filme ele se inscreve no seu presente, né? E o Deslembro ele passou pela primeira vez no Brasil entre os 2 turnos das eleições na Mostra de São Paulo. Então é muito forte isso, assim, um filme que traz uma questão que seria do nosso passado, ela ser reavivada de uma forma muito intensa pelo presente que a gente está vivendo. Eu, à medida que eu fui escrevendo o roteiro, já tinha as manifestações pró-ditadura na rua, que é um choque absoluto, né? Quando você acha que você está trabalhando questões de memória e tal, e de repente vem uma coisa que é uma pedra, assim, a gente está ainda muito atrás nesse trabalho de memória, de luto, de sei lá, de tudo que a gente tem que fazer, né? Então é isso. Então é muito curioso para mim, porque eu fiz um filme que ele acabou se instalando nesse presente distópico e doido que a gente está vivendo desde o golpe da Dilma, eu acho que, né, vem vindo, e o filme ele foi também se alimentando disso, foi sendo alimentado por esse presente. Acho que eu não te respondi exatamente a pergunta, mas deu para falar um pouco de como é que eu penso isso, né, essa coisa do cinema político. Não, deu. Você falou bastante da pergunta. Queria passar a palavra para a Meise, resolvendo Tirar essa você edita essa parte. Meise, posso te passar a palavra? Pode. Bom, tem 2 coisas que eu quero chamar a atenção sobre essa discussão história, ou cinema, política.
E aí vou começar pelo fim para depois chegar ao começo da minha fala. Tem dois filmes que eu acho que são muito emblemáticos desses tempos que a gente está vivendo, que é o Nada a Perder, 1 e 2, que é a história do Bispo de Macedo, que é o maior sucesso de bilheteria, com o menor sucesso de público, né? E aquele documentário que foi feito pelo Brasil Paralelo, no ano passado, sobre Não é Golpe, né? O movimento revolucionário de 64, segundo eles. Por que eu quero começar com esses dois filmes, que aparentemente não tem a ver, né? Na verdade, são dois filmes extremamente políticos, não se tinham dos dois, enfim, estômago é para ser respeitado, né? Mas eles são interessantes porque eles demonstram que há uma relação muito grande entre a questão política e a questão comportamental. Isso é a primeira coisa. Não é à toa que você tem uma preocupação, ou seja, o cinema parece que foi a última coisa que essa extrema-direita, ou essa direita conservadora, eu não estou falando mal da direita, eu acho que o problema não é ser de direita, o problema é essa direita que, na verdade, enxerga o outro como um inimigo a ser destruído. Essa que é a questão. E uma supervalorização dos seus princípios. Então, esses dois filmes, um vai falar muito de comportamento, o outro vai falar basicamente de política, mas os dois estão falando também de coisas muito semelhantes, estão falando de comportamento, estão falando de valores, estão falando de interpretação de figuras do presente e do passado. E por que eu queria chamar a atenção desses dois filmes? Porque, basicamente, esse pessoal já vem ocupando a internet, as mídias, eles fizeram isso com muita maestria, não é à toa que você tem esse sucesso estrondoso do Olavo de Carvalho, de outras figuras, né, que a gente não precisa ficar citando o nome, e eles já ocuparam isso há muito tempo. E aí chegaram ao cinema. E por que é interessante pensar isso? A gente fala muito de filme político, e se tem uma coisa que quando a gente vai para a universidade, ou nos estudos sobre cultura, a gente aprende que tem uma coisa chamada recepção. A gente vai ver o que a gente quer. Eu não sei, eu tenho dúvidas mesmo se esses filmes que tentam mostrar uma verdade, né, o que se eles vão levar outros públicos que não aqueles que já pensam sobre aquelas questões. Não estou dizendo que isso invalida a fazer determinados filmes, não invalida todos os filmes sobre o golpe, os filmes sobre os movimentos políticos, mas a gente tem que pensar muito como é que esses filmes são vistos e por que eles são vistos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? A Flávia falou muito da questão de que o cinema brasileiro mostrou muito uma heroicização da esquerda, né? A gente só começa a ver um movimento um pouco diferente lá pelo final dos anos 70, começo dos anos 80, que você começa a ter já um pouco fracasso pessoal, como nos filmes, né? Nunca Fomos Tão Felizes, né? Aquele pai e filho com a relação completamente lacerada, destruída. Você começa a ver, quer dizer, todas as perdas que esse envolvimento nas guerrilhas, nos movimentos políticos de esquerda resultaram para as famílias, para as pessoas, para as crianças, para os jovens, que é o caso do Deslembro, né? Entra um pouco por aí. Então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de filmografia, eu me lembrei que tem um historiador francês, que todo mundo que fez história conhece, que é o Georges Duby, que é um historiador medievalista francês, e ele tem uma frase linda que eu acho que se aplica para qualquer período da história. Ele diz assim: cada época constrói sua Idade Média. Então, ele vai dizer: a Idade Média que foi feita no século XVIII é uma, que foi escrita no XIX é outra, a do XX é outra, a do XXI é outra. E ainda para ficar nos franceses, tem eu me lembro que essa geração dos anos 20, 30 na França, diz assim: gente, a gente não pode mais fazer a história da guerra como a gente fazia no século XIX, a história da guerra era o triunfo, né, eram as batalhas, as vitórias. Diz, não, porque a guerra, na verdade, a guerra é um problema de todo mundo, é da criança que ficou sem pai, é da mulher que ficou viúva, do pequeno, do velho que tem uma mercearia que quebrou, é da pessoa que mora em Paris, é do fulano que mora no interior da França. Então, assim, por que eu estou chamando a atenção disso? Já faz muito tempo que a história não é contada pelos vencedores. Há muito tempo a gente já tem... eu acho que aquele poema do Bertolt Brecht, que a gente sempre usa no começo dos cursos de história, né, quem construiu, né, os grandes monumentos, é um poema que a gente sempre usa, eu estudei isso quando eu entrei na faculdade, mas isso era muito verdade na época do Bertolt Brecht, porque a gente já vê que desde os anos 30, 40, os historiadores já estão dizendo, olha, a guerra não é... Tanto é que se a gente vai pensar em termos, por exemplo, vou para a pintura,
Você pensa toda a pintura da guerra até o século XIX é a pintura triunfante, né? Napoleão em cima do cavalo, é a Batalha de Guararapes, a Batalha do Havaí, são as grandes conquistas, as pessoas chegando. E aí vem o Picasso e faz a Guernica, bota tudo, olha, o que é a guerra? Então, assim, não faz muito tempo que a história não é contada. A história, há muito tempo, ela já se detalha, já se preocupa com esse pequeno, com a mulher, com a criança. A gente tem um livro que tem, sei lá, 30, 40 anos, da Michelle Perrault, Os Excluídos da História das Mulheres, dos Operários, dos Presidiários. Então, a gente já está nessa coisa dessa coisa do pequeno, da memória, da mulher, da criança, desse sujeito completamente que aparentemente está fora da história. Agora, a questão, talvez, seja a grande dificuldade, que aí talvez seja um problema nosso da academia, que eu acho que um programa como esse que vocês estão organizando resolve, é de tentar deixar isso claro para a população em geral. Ou seja, na academia ninguém mais pensa, nem nos livros didáticos, né, eles colocam dessa maneira, né, até os colégios militares, depois do Enem, eles tiveram que se dobrar um pouco a maneira como eles ensinavam esse período da ditadura civil-militar, porque tinha que se encaixar no Enem, né, só para dar um exemplo. Então, onde é que eu volto para os dois filmes que eu falei do início, Nada a Perder e o filme do Brasil Paralelo, que infelizmente não lembro o nome. É que aí foi para o cinema uma arena que já estava conquistada entre os historiadores, e como a gente tem essa dificuldade, às vezes, de chegar no grande público, quando você começa o Brasil Paralelo a fazer esse esforço de vídeos, de documentário, os livros do Leandro Narlock, né, que viraram também programas, eu não vou lembrar, para History, né, eu não vou lembrar o título, mas enfim, que vários historiadores, algumas pessoas, inclusive, chegaram a dar depoimentos, pediram para ser retirados do programa, porque a coisa da maneira que foi contada era completamente anedótica. Então, há um investimento, eu acho, a esquerda, né, a dita esquerda, os mais progressistas, e sempre teve esse esforço desse cinema político, desse cinema militante ou político, sei lá, também não gosto muito dessas etiquetas, não, acho que elas dizem pouco, às vezes. Eu gosto que tem alguns filmes que a gente pode dizer, isso aqui é político, mas, no fim, acho que quase todos os filmes são políticos. Agora, quando você pensa que há uma preocupação hoje da extrema-direita de fazer um esforço no cinema para chegar a esses grandes públicos, a criar uma outra interpretação, isso é que eu acho talvez mais preocupante, né? É mostrar como a gente está tendo uma arena de embate muito grande, né? E como, por exemplo, essas pessoas que estão querendo encontrar uma outra leitura do que foi 64, do que foram aqueles anos, elas estão encontrando no cinema interpretações. Porque, por exemplo, quando você faz por exemplo, a vida de um personagem como Edir Macedo, valorizando a coisa individual, os valores conservadores, é um encontro que essas pessoas elas estão de novo reafirmando um projeto político pessoal, porque, na verdade, é isso. Quando você fala em política, você está falando de atitudes pessoais. Como você lida com você, como você lida com o outro, como você lida com a sociedade, com a natureza, né? Como disse foi dito aí anteriormente, as pessoas podem até se dizer apartidárias, agora se dizerem apolíticas, acredita quem quer, porque isso não existe, né? E pensando nessa relação cinema-política, tem um outro tema que certamente aparece também, tanto nos filmes que vocês produzem quanto nas pesquisas, que é a dimensão, essa que hoje a gente está tendo que enfrentar com muita força, que é o autoritarismo. Queria então fazer uma rodada para a gente conversar um pouco sobre autoritarismo a partir das diferentes perspectivas que acho que vocês podem trazer. E para isso queria começar com o Maisy pedindo para ela falar um pouco para a gente sobre a censura, né? Esse que é um objeto seu de estudo e que, de certa maneira, no imaginário nosso, por muito tempo ficou vinculada ao período específico da ditadura. Hoje a gente volta a enfrentar esse debate da censura, né? Queria que você pudesse falar um pouco para a gente dessa dimensão do que é a censura, se a censura é algo do passado, da ditadura, se ela se manifesta hoje de outras formas, se ela já se manifestou em momentos anteriores, o que é essa relação do Brasil com a censura, pensando em censura de modo geral, mas acho que você pode falar um pouco mais especificamente da censura no cinema.
Tá. Olha, é o seguinte, na verdade, a gente realmente tem essa ideia de que censura surge no Brasil com a ditadura. É muito comum a gente pensar, o senso comum, né? Eu mesmo partia desse pressuposto. E a gente vê que a censura, falar especificamente no caso do Brasil, ela existe desde o período colonial. A gente pode chegar até a famosa história, né, de que era proibido a impressão de qualquer impresso no Brasil, era proibido até a vinda da família real. Né? Só depois vem, com a vinda da família, vem os primeiros maquinários, a liberação, mas mesmo no século XIX é muito controlado o que vem para o Brasil. E uma coisa que é interessante é que existiam pessoas que tinham direito de ler certas obras, algumas figuras tinham uma licença especial do governo, do Império para ler, para ter contato com algumas obras, mas você tinha um índice, você tinha um controle muito rigoroso, não só sobre livros religiosos, mas principalmente também sobre livros políticos, né? Principalmente, aí voltamos à França, né? Os iluministas, um controle sobre o que circulava por aqui. Quando a gente chega, né, do 19 para o final do 19 para o 20, essa censura ela continua, ela é em parte pelo Estado, em parte a Igreja vai ter esse papel de censura, né, principalmente uma censura mais do âmbito moral, e quando a gente chega nas primeiras décadas do século 20, a gente vai ter dois fenômenos que vão ser correlatos. Um que é a urbanização, né, essas mudanças que vão... principalmente no Rio de Janeiro, com as reformas do Pereira Passos, e você começa a ter uma maior ocupação do espaço público pelas populações, pela comunidade, né? Inclusive com a saída das mulheres para a rua. E também começa a haver muito diversões populares, circos, projeções de filmetes. É muito bonito aquele filme do Drácula, do Bram Stoker, né, que mostra, é muito lindo que o vampiro lá, o Drácula, ele leva a Winona Ryder numa como é que chama, numa espécie de exposição, e que tem várias atrações, entre elas os filmes. Dá muita ideia do que era esse ambiente no Brasil, ou nas grandes cidades do mundo, assim, Londres, Paris, Rio de Janeiro, no começo do século XX. E aí começa a haver uma preocupação muito grande por parte da ordem pública sobre o controle das multidões. Porque como eram diversões baratas, ao contrário do teatro, ou o teatro tinha lugares separados, então você começa a ter um controle. Quem é essa população que está na rua? Como é que a gente controla isso? Então, muito cedo, no Brasil, o controle de diversões públicas ela passa a ser um assunto de polícia, né? Como vai ser durante a ditadura. Então, isso é um traço que vai atravessar todo o século XX no Brasil. Isso é uma coisa. Do outro lado, a gente vai ter, de fato, o aumento das projeções de filmes, né, tanto produzidos no Brasil, os primeiros realizadores, e também a importação, e aí a Igreja também entra com um papel muito grande de controle e cerceamento do que é exibido, né? Não à toa a gente vai ter, acho que nos anos 40, já vai ter encíclica papal falando dos perigos do cinema, do controle das crianças, do que deve ser visto. Então, você vai ter essas duas forças atuando, né? O poder policial, o poder da repressão, do controle, muito baseado na denúncia também, e a Igreja. Então, é partindo disso daí que a gente vai ter a construção, lá pelos anos 30, 40, de um aparato mesmo estatal de censura, né? O que vai acontecer, de fato, né, com a partir de 64, são dois movimentos. Um primeiro que é uma maior qualificação do centro, é a criação de um aparato mesmo grande e articulado com outras instâncias do governo a partir de 64. Né? O que significa isso? Quer dizer, a censura até 64 de filmes, ela era localizada em cada cidade. Cada estado ela tinha a sua censura. A partir de 64, com a centralização do governo, a maior, porque você tem o que a gente chama de uma modernização da burocracia do Estado, a partir do golpe. E dentro dessa estrutura de modernização burocrática, entra também a censura. Então, você começa a ter curso de formação para censores, você começa a exigir cursos, né? Não é qualquer uma pessoa tem que ser formada em psicologia, em ciências sociais, em pedagogia ou em direito, começa a ter exigência de formação, de cursos, certos cursos de graduação para entrar.
há um pesado investimento em formação, inclusive com a ajuda de universidades, como a UNB, em algum momento, a PUC de Minas Gerais. Então, você vai tendo uma melhor estruturação, uma modernização e uma articulação. Quando a gente vai, por exemplo, para os arquivos da censura em Brasília, você vai saber que eles vão estar articulados com o Ministério da Justiça, com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, com o SNI, ou seja, ela se articula, ela tem uma nova orquestração com todo todo o aparelho burocrático do Estado. Então, isso, de fato, é algo novo que vem com 64. Tanto é que, se você faz o exercício de ler um parecer da censura de filmes de 62, 63, ou mesmo dos primeiros anos, 64, 65, são muito ruins. Em que sentido? É muito assim, a fotografia é boa, por exemplo, dos filmes do cinema do Glauber Rocha, a fotografia é muito ruim, é muito escura, não dá para ver direito, é uma coisa muito impressionista. Quando você pega documentos posteriores, eles fazem grandes análises com base em teoria de cinema, em sociologia, propaganda subliminar, e o que vai se percebendo, eu acho que é isso, quando a gente vai entrando nos documentos, é possível romper com duas ideias, né, que eu acho que fazia parte um pouco mesmo desse final de governo, mostrar, primeiro, como o censor era burro, ele era destituído de qualquer cultura, de qualquer senso, e a segunda era de mostrar que era muito fácil burlar a censura, muito fácil, a gente enrola aqui e eles caem nessa. Quando a gente percebe que vai tendo esse investimento na melhora da burocracia, esse investimento na melhora da censura, o que a gente percebe é que, na verdade, os censores, na verdade, claro que devia ter algum outro tapado, aquelas histórias, obviamente, que, entraram na minha casa, pegaram os livros sobre cubismo, pegaram os livros vermelhos, claro que essas histórias existiram, mas elas foram num momento muito pontual, no começo, depois não, eles têm muita compreensão do que está acontecendo, né? Para te dar um exemplo, chega um momento em que os filmes do Nelson Pereira dos Santos, do Glauber Rocha, eles dizem assim, eu não vou lembrar, acho que é o Fome de Amor, acho que é esse filme do Nelson Pereira, diz assim, não vamos censurar esse filme, porque se a gente censura, vai para a imprensa. Indo para a imprensa vai estimular, isso vai fazer com que as pessoas se dirijam às salas de cinema, né? Isso vai incitar a população. Segunda coisa, para que a gente vai perder tempo limitando, cortando cenas, se são filmes tão herméticos, tão fechados, que a maior parte da população não vai entender? Segundo, a bilheteria é muito baixa, comparado com outros sucessos, ou seja, então eles dizem assim, quem vai ver esses filmes são pessoas que já estão doutrinadas, são pessoas que já são de esquerda. Basicamente é isso. Mas é claro que você vai encontrar nesses 20 e poucos anos, que a censura, engraçado lembrar o trágico, que ela vai até 88, né? Porque os censores, na verdade, eles tinham um salário muito melhor por fazerem parte da estrutura da polícia, então havia uma resistência muito grande por acabar a censura, e eles mobilizam também a questão da moral, da Igreja Católica, enfim. Mas você vê que existem momentos de tensão, né? Isso não é uma coisa tranquila, porque os diretores, os produtores fazem uma articulação aqui, a censura faz outra, ou seja, eles vão mudando as estratégias e as táticas, né, ao longo do período da censura. Para dar um outro exemplo, quando chega ao Brasil, por exemplo, grande sucesso de bilheteria, mas que eram envoltos em grande falatório na imprensa, como o Último Tango em Paris, a Laranja Mecânica, esses processos são enormes, tem 100, 150, 200 páginas, porque a produtora, quando chegava no Brasil, ela trazia crítica de outros países, dos prêmios que tinha ganho. Então, o Brasil já era um dos últimos pontos de lançamento dos filmes, porque eles primeiro faziam o circuito em outros países, aí eles mostravam os filmes que tinham sido bem recebidos, que tinham sido premiados, que a crítica tinha elogiado, para ir tentar negociar com o governo brasileiro. No caso dos cineastas brasileiros, você tem, aí é uma amplitude de filmes, que vão desde as chanchadas, pornô chanchadas, os filmes do Coxinha, até
filmes do Nelson Pereira dos Santos, do Maurice Capovilla, e aí começa a se negociar, eu corto aqui, refilmo aqui, e se eu cortar, e se eu montar aqui de novo, então você vai ter toda uma negociação, porque tem uma coisa que é importante lembrar, que no Brasil, ao contrário, por exemplo, de Portugal, você não precisava de um advogado para entrar na censura, para pedir a revisão, o produtor, o diretor, ele podia entrar, então é um processo muito mais tranquilo, e você tinha uma legislação. E eles tinham tanto orgulho dessa legislação que, inclusive, eles publicaram livros com as legislações e botavam lá como propaganda para as pessoas que trabalham com cinema, rádio, televisão, saberem como funciona o nosso país. Portugal, por exemplo, não teve uma legislação, então isso era muito mais às cegas. E aqui não, era muito claro. Então, as pessoas, quando iam entrar na justiça, solicitar uma renovação, uma revisão, elas pegavam o artigo, destrinchavam o artigo. Agora, outra coisa que é importante chamar a atenção é que a gente vai vendo um movimento, essas tensões entre os cineastas e os censores, ela vai se mudando ao longo do tempo. Por exemplo, questões ligadas a casamento, elas eram muito rígidas no início dos anos 60, início dos anos 70, depois já no final, a separação já se aceita hoje, o divórcio é aceito. Agora, por exemplo, tudo que diz respeito à homossexualidade, o que diz respeito a figuras de autoridade, padres, policiais, prefeitos, governadores, isso continua sendo extremamente controlado até o final da ditadura, né? E aí é preciso lembrar, frisar uma coisa muito importante, que, na verdade, todo filme que era exibido no Brasil, ele passava por censura, qualquer filme, por isso que é um arquivo enorme, são mais de 35 mil processos, porque se o filme era infantil, se era filme exibido em embaixada, filme exibido em festival, não interessa, qualquer filme exibido tinha que passar pela censura, sem exceção. E o certificado era de 5 anos. E aí começa a existir duas censuras, uma para a televisão e outra para o cinema. Então, muitas vezes você tem filmes que eram liberados para o cinema, mas não eram liberados para a televisão. Ou tinham certos cortes para o cinema e outros mais para a televisão. Para citar um exemplo, Os Deuses Malditos do Visconti, ele passa anos para ser liberado para o cinema, mas ele termina a ditadura e ele não é liberado para a televisão, nem para 2 horas da manhã. Então, são vários movimentos que a gente pode identificar, e é muito um controle, essa pauta moral, ela é controlada, mas é um equívoco achar que a pauta política, ela deixa de ser controlada, né? Nas minhas pesquisas mais recentes, eu fui percebendo que o que começa a incomodar a ditadura no final dos anos 70, começo dos anos 80, não são mais os filmes sobre as guerrilhas, não são mais os filmes sobre a esquerda, porque a guerrilha já foi destruída, já teve a anistia, a própria anistia foi uma coisa completamente, né, levada à mão de ferro pelos militares, tanto é que a gente nunca conseguiu, nenhum governo conseguiu se rever absolutamente nada da lei de anistia, ninguém consegue ser julgado. Então, eles começam a controlar com mão de ferro os documentários sobre o movimento operário. O movimento operário volta a ser um problema, porque justamente São Bernardo do Campo, são as passeatas pela carestia, né? E aí é muito interessante, você pega o documento e está ali, o Lula tem que ser tirado desse filme. Filmes de 80, o Lula tem que ser retirado do filme, não pode, tem que cortar as cenas com o Lula. Então, é um movimento, isso não é uma coisa estática, né? E claro que tem um movimento aí dos cineastas de tentar contornar, e às vezes dá certo e às vezes não dá. Vitória e Quentin, queria passar para vocês, porque, enfim, no filme de vocês, né, no Bloqueio de 2018, vocês tiveram condições de registrar, de certa forma, uma nova manifestação desse autoritarismo brasileiro, né? Queria que vocês contassem um pouco para a gente como foi isso e também o que vocês aprenderam sobre essa longa tradição de autoritarismo a partir desse documentário sobre a greve dos caminhoneiros. Bloqueio foi um filme que partiu... Então, a gente filmou em A Greve dos Caminhoneiros, de 2018, no final de maio. Na verdade, a gente morava no Rio na época e a gente partiu, a greve estava instalada há 7 dias, mais ou menos, o país estava paralisado
E a gente tinha, de um lado, a imprensa, que retratava o movimento de cima do helicóptero da Globo, e tratando basicamente as consequências da greve, eles estão quebrando o país e tal. E, de outro lado, nas redes sociais de esquerda, tinha a narrativa de um lockdown, tudo, eles são instrumentalizados, são massa de manobra, isso. E aí a gente pegou uma câmera, alugou um carro e decidiu ir ver num bloqueio em Seropédica, entre Rio e São Paulo, o que estava acontecendo, assim. E aí a gente passou 3 dias lá e foi uma loucura, assim, porque a gente chegou cheio de dúvidas, assim, a gente voltou ainda mais confusos, eu acho, porque o que a gente encontrou lá era um mal-estar, um grito de socorro de uma classe trabalhadora que não acredita mais no sistema democrático, assim, que para eles é um modelo que faliu com eles e tal, e que estão muito, como dizer, não perdidos, assim, procurando alguns galhos para tentar continuar a levar a vida, porque claramente eles não conseguiam, eram reivindicações de poder botar pão na mesa, assim, e que eles trabalham muito e que, enfim, uma classe trabalhadora que está cada vez mais precarizada num mundo que está cada vez mais flexibilizado, onde as condições de trabalho estão se deteriorando e o que a gente filmou isso em maio e em fim de maio a gente montou o filme muito rapidamente. E o festival estreou em Brasília, no Festival de Brasília, 3 semanas antes do primeiro turno. E o que a gente viu, e a gente já sabia um pouco no momento que o filme estreou, foi que estava aí nessa greve dos caminhoneiros todos os elementos que iam levar Bolsonaro à presidência. Tinha a onipresença da igreja evangélica, que estava aí acolhendo os trabalhadores, assim, os caminhoneiros. Tinha uma rede de fake news organizada, tinha todo dia, tinha a fake news do dia sobre se a gente segura mais 2 dias, os militares vão dar um golpe, então, enfim, era uma profusão de fake news e organizada a partir das redes sociais e do WhatsApp. Tinha um desejo de um poder, uma nostalgia de uma ditadura, não de uma ditadura, mas de um governo com um punho mais forte, assim, isso, enfim, tinha todos os elementos que a gente encontrou, enfim, vários elementos que estavam presentes durante a campanha presidencial, a campanha de Bolsonaro. Enfim, é isso, não sei se... Né? Eu acho que naquele momento, naquele território, a gente percebeu todos os elementos que estavam coexistindo e como esse discurso autoritário estava sendo fermentado, estava sendo gestado e fermentado na base, na verdade, da sociedade. Eu acho que, justamente, a professora Meise falou, né, que, sobre a história, como a história é contada, sobre como ela pode ser contada de diversas formas. Mas naquele momento, quando a gente estava fazendo uma análise, os especialistas, os professores, os analistas, como foi nos Estados Unidos, aqui no Brasil, naquele momento, aquelas pessoas que estavam mais inseridas na academia, universidade e intelectualidade, a impressão que eu tinha é que esse sentimento não era uma coisa que eu percebia no discurso dessas pessoas que estariam decriptando, vamos dizer assim, decorticando, na verdade, o que estava acontecendo na sociedade brasileira. Então, o nosso intuito, como o Cantan falou, de fato, nós fomos impulsionados a nos deslocar até um ponto físico de bloqueio para entender, porque havia uma distância muito grande entre os dois discursos aos quais a gente tinha acesso naquele momento. Fosse o discurso da mídia tradicional, que pela escolha do plano
físico de filmar do alto de um helicóptero é muito revelador sobre o distanciamento social que você impõe às classes trabalhadoras que você está retratando, né? Seja por uma esquerda, mídias sociais, alternativas e mais inovadoras de esquerda, mas que estão ali, na verdade, esperando o trabalhador pronto, que querem um trabalhador que já seja um trabalhador desconstruidex, entendeu? Então, um trabalhador contra a homofobia, antirracista, que não é machista, tem que ser uma pessoa que já chega englobando todas as causas progressistas, e, obviamente, são causas com as quais a gente concorda, nas esferas íntimas e pessoais, eu falo por mim e por Cantan, mas quando a gente fala em discursos políticos, institucionais, de bandeiras progressistas, a gente percebe que desde aquele momento, e muito antes, na verdade, aquele momento foi um momento que nos fez perceber que a extrema-direita, ela tinha sacado tudo muito antes, não é só que ela tinha sacado como é que funcionavam as ferramentas e os algoritmos nas redes sociais. Entendeu? Naquele momento, a extrema-direita ela já estava colocando em prática esse acolhimento, na verdade. Então, quando a gente estava naquele local, o que a gente percebia era isso, era uma massa de trabalhadores exauridos, né? O discurso vigente é importante dizer que era um movimento muito, pelo menos o movimento de Seropédica, onde nós estávamos, parecia ser um movimento muito heterogêneo, nem todos lá eram bolsonaristas, nem todos lá eram intervencionistas, né? E havia, inclusive, pessoas que eram intervencionistas, mas que também eram lulistas, por exemplo. Haviam pessoas que iam votar em Bolsonaro, mas que viam que o golpe de Dilma foi um golpe misógino, porque diziam, tiraram a Dilma, ela não fez 10% do que Temer fez e ninguém tira o Temer. Então, é importante a gente entender também que não é porque a gente está no banco da universidade que a gente tem a capacidade de compreensão da sociedade que nos rodeia, na verdade. Aquele trabalhador, ele tem muita sapiência, tem muita história, tem muita política que já atravessou pelo corpo dele. E ele tem essa sabedoria também. Só que, além da sabedoria, ele tem uma série de outros elementos que fazem com que a visão política dele do mundo seja muito mais complexa, né? E a gente percebia que havia um esvaziamento tremendo dos movimentos de esquerda naquele momento. Eles já não existiam mais ali, na verdade. Como é que a gente está falando de um movimento de trabalhadores, né? Centenas de milhares, foram mais de 350 pontos de bloqueios no país inteiro. E, de repente, tem um trabalhador bom e tem um trabalhador ruim? Como é que é isso? Porque as pessoas que estavam ali estendendo a mão, é isso que Cantan falou, era uma igreja evangélica conservadora, com o discurso das famílias, das origens, das raízes, mas quem está estendendo a mão eram movimentos mais conservadores. E eu acho que foi um discurso... inclusive, isso foi muito interessante em Brasília, porque naquele momento, né, eu acho que era o festival de cinema no Brasil que a gente tinha mais político, e o filme, ele foi recebido, a primeira exibição do filme foi feita numa sala com 1.000 pessoas, no Festival de Brasília. O filme foi extremamente bem recebido, porque naquele momento, há 3 semanas antes do primeiro turno da eleição, as pessoas estavam começando a perceber que a situação era muito mais séria do que a gente podia imaginar. As pessoas, eu digo, aquele público que, em geral, o público de Brasília é um público de esquerda progressista, intelectual. Então, aquelas pessoas estavam começando a perceber. Então, houve muitos relatos, assim, até que, enfim, de fato, é desagradável, mas é importante furar a minha bolha, entendeu? E entender isso. Mas, ainda assim, havia muitas pessoas que estavam desconfortáveis em ver aqueles discursos, em ver aquelas contradições, em ver aqueles corpos que não correspondiam aos estereótipos que elas tinham, na verdade. Então, perguntas que a gente teve, por exemplo, mas se é para dar espaço para extremistas de direita falar, não precisa dar 1 hora. Só que, assim, você tem que entender que não é porque ele falou durante 1 hora para um público progressista no Festival de Brasília que a extrema-direita vai avançar mais.
entendeu? E o fato da gente não querer conversar e ouvir essas pessoas, isso sim pode fazer com que essas forças se alastrem, na verdade, e se ramifiquem no Brasil adentro, como foi o caso, que justifica o presidente e o governo que nós temos hoje, né? E como ainda está sendo. Ainda está sendo, porque a professora Meise citou o filme do Brasil Paralelo. Eu sigo, porque... Não me chame de professora, não, me chame só de Meise. Meise, então. Por favor. Me parece que colocou um lugar assim. Não. Mas a Meise, então, ela citou o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, eu sou fascinada, na verdade, com essa instituição. Eu sigo eles nas redes sociais, na verdade. Eu sigo todo mundo nas redes sociais. Eu realmente sou muito curiosa, eu quero saber tudo que está rolando. Então, eu escuto até podcast do Brasil Paralelo, além de estar inserida em vários grupos de WhatsApp, bolsonaristas, pró-armamentistas, Aliança 38, tudo isso, eu também sigo. E é muito impressionante como, para além do cinema, eles conseguem realmente se inserir, na verdade, quebrar todas as fronteiras e se inserir na formação dos costumes e da compreensão dos brasileiros hoje por diversos meios. Então, por exemplo, num podcast que eu ouvi recentemente deles, eles usavam Aristóteles para explicar as teorias políticas de governo, e eles explicavam que havia os regimes políticos e os que eles chamavam de impolíticos. Então, os políticos seriam monarquia, aristocracia e a república, e os impolíticos eram tirania, oligarquia e a demagogia, que Aristóteles chama de democracia. Só que, assim, a forma... Então, é uma coisa, e é muito perigoso, porque são pessoas que estão, de fato, trabalhando exaustivamente e seriamente para desconstruir uma compreensão de mundo que nós temos hoje, na verdade, e criar raízes, fincar raízes sobre uma nova ordem, né? Então, você vê a forma como isso é dito, inclusive, eu lembro que quando eu foi uma coisa que me marcou muito, e eu fiquei trocando com o canto, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Não é possível, essas pessoas estão dando essas aulas de política por rádio, por podcast agora, e qualquer pessoa pode vir, sabe? Dizendo que democracia é um regime político. E é uma forma, inclusive na linguagem, eu não sou linguista, mas, inclusive, mesmo para uma pessoa que não é especialista no tema, na forma de se falar, de se articular a linguagem, uma coisa que me chocou muito é que não são frases passíveis de serem compreendidas enquanto orações, enquanto discursos, mas são frases que são ditas de formas a dar ênfase em palavras específicas, o que faz com que a gente memorize o que está sendo dito sem entender o que de fato está sendo dito. E isso é uma coisa assustadora. Isso é uma coisa assustadora. E eu acho que é importante que a gente olhe de fato para esse espelho, entendeu? E que a gente veja essa imagem e que, inclusive, nos espaços de ciência, né, de produção acadêmica, a gente também se preste a analisar isso, entendeu? Porque é como a Flávia falou, existe a gente quase que por uma reparação histórica, a gente tende a criar conteúdo depois de uma tragédia como a ditadura militar brasileira para heroicizar as pessoas que tentaram mudar aquilo, né? Mas a gente não pode ficar só no mito e na romantização. A gente precisa lidar com a história, com a dureza, com a crueldade, que ela foi escrita e que ela está sendo escrita agora. Oi, eu posso colocar uma coisa? Não, eu concordo completamente contigo, Vitória, quando você diz que as esquerdas não sabem dialogar, não souberam perceber as coisas. Isso não, concordo totalmente. Inclusive, eu não acompanho esses podcasts por uma questão de saúde, mas você é jovem, eu não aguento mais. Eu não tenho mais uma questão de saúde. Mas concordo com você que a esquerda, ela houve um movimento que é nítido, quem minimamente, enfim, sabe que houve um distanciamento,
houve uma ideia que estava tudo ganho, que estava tudo aí, as pautas das pessoas não foram escutadas, que a violência, hoje todo mundo tem medo, é o cara que está com o celular que ele está pagando de 12 vezes, é assaltado do ponto do ônibus, para uma pessoa com a moto, leva, sei lá, todo mundo, e a população, parte das esquerdas não teve condição de ouvir isso. Quer dizer, como a questão da família, claro que você tem que defender as diversas famílias, mas para aquela comunidade que o marido é alcoólatra, que o filho pode, de repente, entrar no tráfico, e a igreja diz assim, não, mas eu estou controlando, né? Os professores de escola, muitas vezes, têm o telefone do pastor para dizer, olha, pastor, o menino não veio para aula hoje. A gente sabe de tudo. Então, assim, a gente não foi possível, né? Então, há uma falha horrível, né? Uma perspectiva de perda mesmo de contato com essas populações. Quando eu falei a questão de que a história, ela já olha para o pequeno, ou para o pequeno não, a gente tem até uma expressão que é clássica, vem dos anos 50, a história vista de baixo, né? A história vista de baixo, você não vai contar a guerra pelo general, mas pelo soldado, pelo cara que está cozinhando ali. Então, é nesse sentido. Por que eu estou chamando a atenção para essa coisa do historiador? Né? Eu acho que a gente tem um diferenciar, talvez, não é dissociar, mas diferenciar o que é essa dimensão política do nosso dia a dia, de como se relacionar com as pessoas, com o público, com os alunos, com as comunidades, né? E o trabalho que a gente faz do passado. Né? Eu acho que é isso que eu quis dizer, que a gente já percebe que é preciso mudar o foco há muito tempo. E por que eu estou batendo nessa tecla? Não é à toa. É porque é uma profissão que não é reconhecida até hoje. E mês passado já tinha sido votado no Congresso, já tinha sido aprovado, e o Bolsonaro, o presidente, vetou o reconhecimento da profissão. Então, isso diz muito do momento que a gente está vivendo, que é uma disputa mesmo de narrativas do presente, que eu acho que vocês fazem isso, né, quando vai lá para o bloqueio, faz essa análise do momento, mas é também uma disputa de narrativas sobre o passado, que é essa que diz respeito a gente. Então, quando diz qualquer um pode fazer história, qualquer um pode ir para Casa Rui Barbosa, quando, por exemplo, eu fiquei muito chocada, eu já nem sei mais quem está, porque vive mudando, né, o povo está nesses lugares, mas eu me lembro que há uns meses atrás, a pessoa que assumiu a direção da Casa Rui Barbosa disse assim, mas está muito acadêmico. A Casa Rui Barbosa, ela tem que ser acadêmica porque ela é um lugar para acadêmicos. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser capaz de fazer coisas para públicos mais amplos, mas ela tem que ter as duas funções. Ela disse assim, não, está muito acadêmico, vamos acabar com isso. É o mesmo caso da Cinemateca. O que você faz com o que está acontecendo? Como é que a gente vai pesquisar, vai trabalhar se esse arquivo se perder? Não tem. Quer dizer, é uma sociedade sem cinema, é como uma família sem álbum de fotografia. Imagina também sem os seus documentos do passado. Então, é uma situação muito complicada. Então, essa disputa da narrativa do passado, por exemplo, e é isso que eu volto a dizer, é normal que tenha tido essa heroicização, e é normal também que a gente tem que passar a fazer heroicização, tem que depois dizer, olha, mas a esquerda, na verdade, não existe. A esquerda não existiu, existiram esquerdas brigando, como hoje briga, né? Aliás, tem uma coisa que a esquerda continua fazendo, é brigando entre ela, loucamente, né? Então, a gente tem essa disputa. Então, o que está se preocupando com a ditadura hoje? Por exemplo, qual é a narrativa que a gente hoje, a meu ver, é a que é mais importante? É dizer que a 64 nunca foi um golpe para impedir a tomada do comunismo. E por que é importante estar falando sobre isso? Porque qual é a discussão hoje? Você entra naqueles grupos de WhatsApp, as pessoas enlouquecidas, eu não quero ser comunista, eu não quero que isso aqui vire a União Soviética, nem existe mais. Então, quando a gente tem que pensar esse passado, porque ele é reapropriado para agora. Então, de novo, a volta do comunista, quer dizer, não justificou 64 o comunismo. E aí, se você vai mais para trás, aí lá vai a historiadora falar, se você vai para os arquivos, o problema nos anos 50 é a disputa do petróleo. Metade dos militares quer que o Brasil nacionalize o petróleo, metade quer que seja dos americanos. Onde é que começa a ruir o governo Lula? É com o pré-sal.
Então, assim, não é à toa, um negócio que volta 60 anos depois. Aí, por exemplo, mais uma das coisas a esquerda foi a grande prejudicada, né, em 64. Não, mais de 1.000 pessoas foram das Forças Armadas no primeiro ano. Ou foram demitidas, ou foram para a reserva, ou foram mandadas para o pior lugar que tinha, né? Pessoas que não ascenderam na carreira. Então, isso é uma coisa que tem documentários, mas é uma coisa que pouca gente conhece. Quantos militares foram prejudicados por 60? Muito pouco falado. Onde é que é falado? Nos documentários. Né? Os documentaristas, eu acho que foram os primeiros que falaram, até porque tem uma coisa aí que a gente não tinha acesso aos documentos, e parte dos documentos a gente sabe que sumiram com eles ou sumiram, né? Queria passar a palavra para a Flávia, a partir desses temas que Vitória, Quentin e Maze agora também trouxeram. Acho que tem uma coisa muito significativa que é o bloqueio, né, o documentário de Quentin e Vitória, saiu em 2018, apontando para essas reminiscências do autoritarismo naquele presente ali, né? E seu filme Deslembro sai também em 2018, mas refletindo sobre um momento em que aparentemente a gente estaria superando aquele autoritarismo, aquele passado de violência. Então, eu queria te pedir um pouco para comentar um pouco sobre essa relação entre memória e autoritarismo, como você vê isso, e também, para além dessa questão mais geral, uma pergunta muito específica que acho que vai ser interessante da gente ouvir comparativamente, assim, em relação ao que foi a recepção do bloqueio do documentário sobre a greve dos caminhoneiros e também como é que foi a recepção do Deslembro, já que lançados no mesmo contexto, estavam tratando de temas... Quer dizer, estavam tratando o mesmo tema, né? De certa forma, mas desde olhares muito diferentes. Queria também te perguntar, então, um pouco sobre essa recepção do Deslembro. Se nela já apareceram os ecos de todo esse movimento que Vitória e Quentin retrataram no filme deles. Tá sem microfone. Eu queria primeiro reagir um pouco à fala do Quentin e da Vitória, porque achei muito inspirador assim, o que vocês falaram. Primeiro me deu uma vontade louca de ver o filme. Espero que vocês possam me passar, porque acho que falta muito esse olhar para o outro lado, com muitas aspas, ou para que muito momentaneamente é considerado um ator do outro lado. Eu acho que tem no Brasil hoje muitos filmes, documentários que estão falando de processos e que estão tentando dar conta, e a expressão do início, Vitória, de arqueóloga do futuro, eu acho que nesse momento nós deveríamos ser todos um pouco arqueólogos do futuro, porque realmente é muito importante isso. E daí eu queria só dizer uma coisa que eu acho que para mim é o que mais quando eu penso em autoritarismo e como que a gente pode se posicionar em relação a isso, o que você contou um pouquinho do Festival de Brasília me faz pensar de uma agonia que eu tenho muito grande, que é, de certa parte, não justamente de filmes que tentam dar conta dos processos, das complexidades, mas dos que estão tentando ser muito assertivos em suas posições, e muito seguros, e muito incontestáveis. Acho que isso é um risco enorme para a gente, para a esquerda. Acho que é o maior risco. O maior risco, para mim, é abrir mão de complexificar e de fazer narrativas que são tão ruins e comparáveis ao Brasil... Como é que chama? Para frente. Não. Eita, eu vou dizer errado, vai ser terrível. Assim, para mim isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Assim, e em todas as esferas, também na esfera comportamental. Eu tive há pouco tempo como júri num festival e tinha muitos curtas. E eram todos curtas, extremamente engajados, mas eles, assim, o engajamento ele passava tão à frente do cinema ou da possibilidade de comunicar com alguém que não fosse colado naquela percepção de mundo, que daí não dá, assim, daí para mim não é mais
enfim, eu não sei, estou me perdendo, mas acho que, para mim, o mais importante é isso. Eu acho que agora, a gente, enquanto cineasta, resistir significa não abrir mão de complexificar as questões e de botar os dedos nas feridas, que é um pouco o que vocês contaram do filme de vocês e que me deu muita vontade de ver. E sobre o Deslembro, assim, sobre esse momento em que os dois filmes saíram, na verdade, o Deslembro, eu me enganei aquela hora, ele passou uns dias antes do primeiro turno na mostra e entre os dois turnos no Festival do Rio, né? Acho que é isso. Eu não sei muito o que dizer, porque eu acho que eu já disse, assim, tem essa questão do filme ter se inscrito no presente, a revelia dele de uma forma que eu não esperava. Então, daí a gente volta a essa questão, né, de para quem que são os filmes. Nos festivais, foi uma espécie de catarse, as pessoas saíram muito emocionadas, e eram pessoas de esquerda, tudo tinham concernidos pelas questões do filme, né? Então esse foi o primeiro momento, foi uma grande, estamos aqui juntos nessa bosta desse momento e tal, e esse filme faz reacender, veio uma coisa que me tocou particularmente, eram muitos jovens que vinham me abraçar e diziam, vai começar tudo de novo. E isso, assim, era muito forte de ouvir isso, de ver que o medo estava, né, tinha tomado proporções assim tão grandes. Então foi muito emocional. Daí tem um outro momento que, bom, claro, reações raivosas, um pouco na imprensa, cada vez que saía um artigo, se eu ia ler os comentários, eram coisas do tipo, por que que essas crianças não... Por que que nasceram? Deviam ter morrido, deviam ter mandado para a União Soviética para matar as crianças, enfim, coisas desse tipo e tal, terrível. Mas aí tem um segundo momento, quando o filme ele estreia comercialmente, que foi interessante a reação dos jovens, e daí abrindo o espectro, e isso para mim foi muito legal. Embora, óbvio, é um filme, teve, sei lá, acho que não chegou a 20 mil espectadores, mas por aí. Com essa cara, o filme que de esquerda fala de ditadura e tal, ele conseguiu se comunicar com jovens que não eram do nosso lado, eram simplesmente jovens que gostam de música. O filme tem uma coisa de música muito forte, tem questões outras que não são apenas essas. Então é muito engraçado no Twitter, assim, eu botava uma vez por semana Deslembro e vi uns comentários mais variados em que eu sentia que ele tinha saído um pouco da bolha. Isso, para mim, talvez tenha sido, politicamente, a coisa mais importante em relação ao filme. É ele ter tocado pessoas que normalmente jamais veriam esse filme. Eu me lembro de um que falou assim, pô, eu ia ver um filme americano de super-herói que saiu na mesma época, não me lembro qual era. Mas estava muito cheio, então fui ver um filme brasileiro chamado Deslembro, e aí, adorei. Meio lento às vezes, mas poxa, muito lindo. Assim, alguém que caiu ali de paraquedas estava falando disso no Twitter, e muitas reações assim de pessoas que se conectaram ao filme e que viram aquela história e que foram tocados por ela, meio à revelia. Eu acho que isso é a coisa mais política, assim, para mim é a alegria maior que um filme pode dar, porque assim, que todo mundo que eu conheço, que eu sei que divide as mesmas opiniões que eu gosto, eu fico super feliz, enfim, né, é uma emoção compartilhada, mas quando você consegue furar, eu acho que para a gente é bom, é fundamental. E eu acho que isso só se faz sem abrir mão, daí a gente, até voltando numa conversa que é complexa também, mas sem abrir mão do que nos move, porque não é só ganhar o outro, né? Não é isso. Para mim não é, aliás, não é isso que me move, mas assim, poderia até ser. Quando você falou, Vitória, do espaço, né? De criar espaço, também faz parte e tal. Mas eu acho que é manter essa coisa que eu acho que a gente que dá quase um pudor falar, que é a tua relação mais genuína com o que você está criando, com o que você está propondo artisticamente também, né? Com o com a linguagem, daí a gente volta, e não apenas com o que isso vai significar e de como que isso vai ser recebido, vai ser, enfim. Isso já é outra vertente da conversa. Deixa eu só ver que eu tinha anotado mais umas coisinhas aqui. Essa coisa da direita, eu tenho, por exemplo, tinha vontade de fazer um filme sobre sobre o delegado Fleury,
que eu acho que é um personagem exemplar para se falar de tortura, para se complexificar justamente essa questão de como é que a tortura vem desde o Estado Novo e foi continuando e continua, né, no Brasil. Mas é muito complexo você, no momento, enfim, no momento, antes desse momento, falar, olha, eu quero fazer um filme sobre um filho da puta. É quase como se a gente não tivesse direito, é um pouco que vocês estavam cavando. Como assim deu a palavra? Gente, é o mínimo, a gente tem que ouvir, a gente tem que olhar, a gente tem que poder pensar a partir de uma escuta, né? Não é tapando os ouvidos que vai desaparecer essas figuras, esses personagens, essas pessoas. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui. É isso, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar como é que a gente não vai deixar que esse autoritarismo contamine, crie autocensuras de todo tipo e que a gente continue olhando e vendo, né? A gente já estourou aqui nosso tempo, 1h30, mas eu vou fazer uma rodada de considerações finais, colocando uma proposta de tema que ainda não apareceu e que, enfim, tem muito a ser falado sobre ele, mas a gente acho que fecha a nossa conversa abrindo essa outra, que é essa relação entre pandemia, quarentena e arte. Não sei se algo mudou na forma como vocês pensam e concebem o trabalho artístico de vocês, ou o trabalho de pesquisa sobre manifestações artísticas a partir dessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, queria só passar a palavra para vocês, para as considerações finais, mas que vocês pudessem também abordar da perspectiva que vocês preferirem essa relação entre essa conjuntura mais específica da pandemia, da quarentena e o trabalho de vocês. Eu vou inverter a ordem para a gente terminar. Flávia, pode começar? Eu acho uma pergunta difícil, porque, assim, eu continuei, assim, num lugar de privilégio absoluto, continuei com o trabalho que eu estava fazendo, estou escrevendo 2 roteiros e segui, embora, obviamente, tudo que a gente faz esteja contaminado pelo momento e a gente se pergunta o que faz sentido do que a gente está fazendo ser continuado ou não, né? Eu tenho estado muito atenta às produções, às coisas que têm sido feitas, assim, aliás, essa expressão da arqueologia do futuro me lembrou o filme do Karim, que está no site do Instituto Moreira Salles, em que ele imagina um pouco isso, vale a pena ver, assim, é um exercício de imaginação de um futuro fora da Terra e que se volta para esse momento. Mas eu acho assim, eu acho que qualquer coisa que eu dissesse de como é que vai ser, eu seria de uma prepotência absoluta, porque eu acho que a gente não sabe. E eu acho que a nossa preocupação está tão voltada para questões essenciais que é difícil parar para refletir exatamente sobre isso. É isso. Eu não tenho nenhuma declaração muito interessante a fazer sobre. Obrigado, Flávia. Maisie? Olha, eu também acho muito difícil, mas como historiador a gente fica olhando para o passado, né? Não que a gente não olhe para o presente, mas é o ofício. Só dizer assim, vou na verdade relatar uma experiência que eu vivi no mês passado, né? Como eu, enfim, nem sei se a gente deve usar essa palavra privilégio, sabe? Eu acho que é um direito que a gente consegue exercer. Eu acho que era um privilégio era um direito que era para ser estendido a mais pessoas. Mas é em casa, trabalhando, numa queda de braço, aí com a universidade se volta, não volta a aula, como é que vai voltar, e aproveitando para quando ler, porque está sendo muito difícil, acho que todo mundo meio que chega nesse lugar comum que está muito difícil trabalhar. Né? Tem hora que você trabalha muito, tem hora que você não trabalha nada, e dá aquela angústia, eu devia ter feito, aí eu fico com culpa, pego um livro, vou ler 10 horas da noite. Acho que é uma coisa meio geral. Mas aí eu aproveitei para dar, porque na verdade eu sou professor de história antiga, tá, gente? Eu dou aula de Grécia e Roma, na universidade, cinema a vida inteira e nos últimos anos de ditadura. Aí eu aproveitei para dar
ler um monte de coisa sobre a ditadura. E eu tinha recebido, uns 2 meses atrás, o livro do Rubens Valente, que é jornalista, sobre Fuzis e Flechas, que é sobre na época da ditadura. E foi uma experiência muito difícil ler o livro, né? Porque ele acabou permitindo um embaralhamento dos tempos, porque uma das coisas pelas quais os índios mais morreram, né, na época da ditadura, de epidemias. E aí a gente lendo as notícias, né, porque eu não sei vocês, mas no primeiro momento eu lembro que eu ficava 24 horas lendo todos os canais e lendo aquela coisa, né, depois um cansaço, mas naquele momento lendo, e eu ia para o Rubem Valente, e aí ele falava, morreram tantas pessoas dessa tribo, morreram tantas nessa tribo, nesse contato que foi feito, morreram tantas. E se misturava a leitura do Rubem Valente falando dos indígenas, naquele momento ainda não tinha nenhum indígena contaminado, mas eu disse, vai chegar lá, vai chegar. E eu me vendo, de maneira mais direta nos indígenas morrendo, e uma coisa que eles não tinham nenhum controle, né? E aí chegam 2 momentos do livro que são muito cruciais, quer dizer, ele mostra como a maior parte do livro é uma grande tragédia, como os militares tinham um enorme descuido, né, um enorme despreparo, todo o que tá aí, que é o mesmo preconceito que grande parte da sociedade brasileira ainda tem, expresso com os indígenas, a falta de cuidado, mas aí tem um momento que um daqueles indigenistas, aqueles caras que passaram a vida inteira com os índios, os índios querem ir para a cidade. Os índios descobriram que tem uma coisa chamada Altamira, eles querem porque querem ir, e aí ele fala assim, não, como é que eu vou levar esses índios? Porque os índios, ele falou, tem curiosidade, né? Apesar de que o presidente acha que eles não são gente, mas são gente. E aí ele faz toda uma coisa para poder levar os índios para Altamira. Ele prepara a roupa, prepara o lugar onde eles vão ficar, ele chama os militares para cercar o lugar. O cara pensa toda a logística. E aí, quando chega lá, os índios vão para a rua. Ele disse assim, eu não consegui controlar. E é que as pessoas ficaram emocionadas no meio da rua, vendo os indígenas, e as pessoas se abraçaram, porque Altamira foi um lugar que teve muito morte, tanto de indígenas quanto de civilizados, né? Mas o que pega é que ele tinha preparado todos os ônibus, tinha desinfetado tudo para levar os índios de volta. Hoje, índio é gente, como gente, a gente não pode controlar tudo, eles não esperam os ônibus, eles saem, começam a sair os grupos, eles já mataram a curiosidade, eles começam a voltar. E muitos morrem. Eles conseguem salvar, mas tem como ele se manifesta, ele senta na beira do rio e começa a jogar cinza e terra e se bater. E aí o indigenista fala, naquele momento eu percebi que eu já era, porque a maneira que eu sofri não era de um branco civilizado, era do indígena. E isso me tocou tanto que eu pensei assim, meu Deus, eu não sei se a minha vai mudar, gente, assim, é horrível dizer, a gente vai vendo as coisas no te passando, não vai mudar, mas eu não sei, eu quis contar essa história, foi um livro que me impactou por esse embaralhamento dos tempos, né, e essa vulnerabilidade, não só ao contágio, mas a vulnerabilidade ao que é gente, né, mas é isso, eu agradeço e dizer que foi um prazer conhecer vocês, conversar com vocês todos. Beijos, e fico esperando o bloqueio também, porque o deslembro eu já vi. Obrigado. Queria só lembrar que o Rubens Valente, para quem não assistiu, participou de um dos nossos debates aqui do História em Quarentena sobre questões indígenas. Então, quem tiver ficado curioso aí com a menção da Meise ao livro dele, pode recuperar nos nossos arquivos. Foi um debate bem legal. Vitória e Quentin. Bom, também a gente não tem a pretensão de prever o futuro, né? Mas enfim, nesse momento de isolamento é um momento interessante também para repensar, um momento forçado para pensar um pouco o mundo, a nossa própria prática do cinema,
E a gente passa por momentos de altos e baixos, né? De angústia. Tem essa situação do cinema brasileiro também que está totalmente parado, que, enfim, o governo elegeu como um dos inimigos dele, né, o cinema. E aí a gente, mesmo editais que foram aprovados e tal, que foram, não é censura, mas é uma vontade de destruir o cinema, o sistema de financiamento do cinema brasileiro. Então, a gente está nisso. A gente já estava um pouco nessa angústia antes da pandemia e agora só vai reforçar, assim, né? Então, saber se um dia, quando vai ter dinheiro de novo para fazer filmes e tal. E a gente sabe que o cinema é uma arte que custa dinheiro. Você tem equipe, tem pessoas também, enfim. Não se pode fazer, apesar da gente fazer filmes com muito pouco, mas não é o caso da maioria dos filmes assim, do cinema. Então é um pouco angustiante. Eu também tive a chance de trabalhar um pouco, trabalhar como montador, então é interessante de montar, trabalhando num documentário que acompanhou uma pessoa durante 2 anos. Aí é interessante de pensar hoje, nesse momento de pandemia, de isolamento, o Brasil de 2018 e, enfim, e refletir sobre como isso acontece e como, enfim, a partir dessa posição de hoje, assim. Mas o lance é que eu acho que o cinema que a gente faz é muito para fora, né? Então a gente está numa angústia de sair e de retratar e de, enfim, de ir para o mundo, assim, e filmar tudo isso, assim, enfim, pensar e retratar de uma forma mais sensível, assim, mas, enfim, não sou muito bom de organizar as ideias, a minha prática cinematográfica ela é muito voltada para um cinema direto, né? Então, um cinema de proximidade, um cinema que eu preciso estar perto das pessoas. Ainda eu acho que a resposta mais justa e mais sincera seria que eu não sei. Esse momento de pandemia, acho que está sendo um momento de confusão para todo mundo, de fato, em vários níveis, em várias instâncias. Uma confusão também com relação a esses privilégios que a gente tem, são esses direitos que nós temos assegurados, né? Isso não deixa de ser também um elemento de reflexão, justamente voltando um pouco para esse sentimento que eu tenho de ser arqueóloga do futuro. Foi um questionamento muito, muito forte durante esse período de pandemia, de como retratar isso e de se retratar isso. E com relação a essa questão também, eu e Cantan estamos isolados na mesma casa, então a gente compartilhou também dessas dúvidas, dessas questões, e tivemos também altos e baixos, em momentos que a gente estava pronto para sair, dizer é isso, a gente precisa, porque isso precisa ser registrado também, e ao mesmo tempo dizer, pelo amor de Deus, a gente tem um presidente totalmente irresponsável, enquanto tem dezenas de milhares de pessoas se infectando e morrendo. Esse cara está dizendo que o pessoal tem que tomar cloroquina, colocando em risco a vida dessas pessoas, indo para manifestação de prática. Como é que agora, então, eu vou justificar que, mas eu tenho o direito de sair com uma câmera, entendeu? Então, assim, são vários momentos de reflexão e de contradição, na verdade, sentimentos muito profundos, na verdade. Eu acho que nesse momento de pandemia, nada está sendo em superfície, tudo está sendo muito aprofundado. E daí que surgem, né, esses altos e baixos. Então, aliada a todas essas questões, tem, de fato, a situação política que a gente está vivendo. Eu tenho um projeto de série, por exemplo, que já foi aprovado e que eu não tenho ideia de quando é que vou receber dinheiro para realizar, sim ou não, talvez. Não tenho a mínima ideia. Nós temos 2 projetos de editais que foram também inscritos, o calendário está completamente atrasado, então, se a gente volta para questões práticas e burocráticas, isso também, a gente não tem ideia de quando é que a gente vai poder voltar a produzir filme,
Mas eu acho que é isso, é importante também a gente se dar esse tempo de perceber o que está havendo ao nosso... o que está acontecendo, quais são as mudanças, né, que estão acontecendo ao nosso redor, para que a gente aprenda a se adaptar. Então, eu estou vendo vários colegas que estão fazendo vídeos curtos em suas casas sobre processos mais pessoais, mais subjetivos, na verdade. Eu estou vendo muitos filmes curtos, pílulas sobre subjetividades. Eu estou achando isso muito interessante, que estão sendo colocados justamente em outros circuitos também, né, redes sociais. Tudo isso a gente está sendo meio que... Está vindo uma grande onda, na verdade, com esse novo tipo de conteúdo. Eu acho muito válido. E eu, pessoalmente, estou tentando respeitar, na verdade, esse momento, porque eu não estou sabendo como lidar de outra forma. Então, eu estou tentando me informar, ficar atenta a tudo isso, desenvolver projetos, ideias, intenções e angústias, vamos dizer assim, que eu tenha, e tentando adaptar isso, na verdade, com o que nós vamos descobrir nos próximos dias, porque a gente está vivendo numa situação que a gente chama de distópica, mas que a gente não consegue nem vislumbrar, na verdade. Quando a gente fala de fazer filme, a gente fala de futuro, né? Porque a gente não tem como estar fazendo isso agora. E a gente não tem nenhuma ideia, de fato, de como que pode ser esse futuro. Então, eu acho que, inclusive, os projetos que estão sendo gestacionados agora... vai ser muito importante a gente estar imbuído de uma capacidade de adaptação muito grande. E enquanto criadores, né, enquanto autores, é também um momento de reflexão sobre as linguagens e ferramentas que você utiliza para contar o mundo ao seu redor. Então, eu acho que é uma fase de muita escuta também, só que é uma outra escuta, às vezes, de se escutar também, sem silenciar a voz do mundo que está ao nosso redor, e aprender com essa nova escuta e aprender como é que a gente pode colocar isso adiante no novo contexto que está surgindo. Obrigado, Vitória Quentin. E aí, então, a gente... no tempo mais ou menos de um longa, 1h50, um pouquinho mais do que o normal, mas é só um sinal de que a conversa foi boa. A gente vai encerrando o nosso debate de hoje. Queria agradecer muito Flávia Castro, Meise Lucas, Quentin Della Rocque e Vitória Álvares por vocês terem compartilhado com a gente essas reflexões, essas experiências. Agradecer muito a quem está nos assistindo também. Lembrar que o História em Quarentena está no Facebook, está em outras redes sociais também, então acompanha a gente no Twitter, no Instagram. Temos um site em que está armazenado o conjunto de debates e lives que a gente fez até agora, que é o www.historiaemquarentena.com, e estamos também com todas as nossas lives e debates em formato de podcast no Spotify. O História em Quarentena é um projeto organizado e coordenado pelos historiadores Melanito Luatz, Paulo César Gomes, Carlos Trindade, Natália Guerelos, Mariana Menezes e, por mim, Lucas Pedretti. Obrigado. Não esqueçam que essa semana tem uma programação um pouco mais extensa, então a gente tem bastante coisa ainda para acontecer. Acompanhe aí nas nossas redes para, enfim, saber o que ainda vai rolar. Obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada, Lucas.